Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. E episódio... Aliás, antes de falar do episódio de hoje, né, cara? Que prazer ter o Benhur de volta, que tava de férias. Os caras tiram 6 meses de férias aqui. Paga Mas bem. Só 2 vezes por ano. Só 2 vezes por ano, né? 6 meses, só 2 vezes por ano. Os cara ganham bem, ainda tira duas férias por ano de 6 meses. O Marcos também tá vagabundeando, né? Mas enfim. Tá vagabundeando aí. Cara, não sei se vocês sabem, mas o Rodrigo tava aqui no episódio passado, gravou comigo. Ó que milagre. É praticamente um milagre isso acontecer. O Rodrigo tava aqui. O que você tem a dizer sobre isso, Marcos? Me sinto muito triste, muito chateado, porque o Rodrigo não faz mais parte dessa equipe e você o convidou para entrar no nosso lugar. Era um episódio exclusivamente sobre desenvolvimento, então ele precisava de participar, então não teve como fugir disso, né? Então beleza, pessoal, vamos lá. Antes de falar do episódio de hoje, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança, sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Você está buscando soluções de Application Security? Fale com a Digital Oak, eles têm um portfólio completo para você. E a Gold Security, que é especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. E não se esqueça do OnlySecFans, o seu clube de AppSec. Então vamos lá. Hoje tem um convidado aqui, que eu vou chamar o cara de amigo, que eu considero um amigo, né? Faz parte, né, da cultura brasileira, apesar dele não ser brasileiro, mas a cultura, a gente conhece a pessoa uma vez, já vira amigo, né? Tive a oportunidade de não trabalhar, né, mas enfim, de estar em evento junto com ele, enfim, é o fundador aí de uma empresa bacana, que tem uma solução bacana. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, um pouco sobre o tema, né, especificamente sobre o tema de Dast, que eu acho que é algo muito importante ainda, né, no nosso mercado de AppSec, apesar de ter visto em algumas empresas o pessoal não falar tanto, não ter dado tanto valor ainda pro Dast, mas enfim. E ele tá aqui para falar com a gente hoje, Thiago Mendo. Seja muito bem-vindo aqui ao DevSecOps Podcast. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo teu tempo. Esses caras que é muito importante, é difícil achar tempo. Mas a gente pagou um budget alto, né? Então conseguimos trazer o Thiago aqui hoje para falar com a gente. Thiago, fica à vontade aí para se apresentar pro pessoal. Obrigado, Cássio. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Benhur. Obrigado a todos. Sim, eu já conheço o Cássio, já vai há 3 anos. Nunca trabalhámos juntos, mas já bebemos cervejas juntos em diferentes países. Diferentes continentes, e é mentira, não sou brasileiro, mas sou um quarto brasileiro. Tenho verdade. um avô brasileiro. Mas pronto, o meu nome é Tiago Mendes, eu trabalho já na área de segurança há 20 anos. Comecei primeiro na área de segurança de rede, passava o dia a dia a fazer TCP dumps e na altura chamava-se Ethereal, não era Wireshark, era Ethereal. Portanto, a minha vida era fazer reverse engineering de redes. Mas pronto, nos últimos anos fiz outras coisas, subi o nível e agora estou na parte web. Eu e mais uns amigos fundámos uma empresa de segurança, uma startup, que no fundo é um serviço DAST, portanto um Scanner as a Service, muito virado para os developers e para não ter falsos positivos. Pronto, e pelo meio eu gosto muito de segurança, portanto pelo meio vou-me envolvendo com a comunidade. Há um ano e tal, eu e mais 3 amigos também ressuscitámos o chapter da OWASP em Lisboa, e temos feito meetups todos os trimestres e até conseguimos trazer a Global AppSec da OWASP, portanto o grande evento anual europeu para Lisboa este ano. Pronto, e vou trabalhando na área de segurança, faço uma coisa ou outra. Muito bom, cara. O Thiago que, né, não lembrava desse detalhe, que ele é quarto brasileiro, né? Vovó dele quarto brasileiro. É este braço aqui, é o mais forte. Boa. Boa. E, cara, você tocou um ponto aí que eu queria começar, antes de a gente falar um pouquinho mais do tema específico, e aí eu queria começar com os meninos, depois o Thiago falar a opinião dele. O Thiago falou de OASP, de alguns eventos, que a gente teve a oportunidade de estar junto. Cara, vocês acham que evento de segurança tá saturado? Marcos aí na Alemanha, o Benhur aí no Brasil, eu falo um pouco daqui. Vocês acham que tá saturado? Ou vocês acham que tem pouco? Como é que vocês enxergam isso? Eu tô meio perdido, cara. Pelo menos a minha visão aqui onde eu tô hoje, na Polônia, é que tem pouco. Mas quando eu tava no Brasil, a minha visão era que tinha muito. Então eu não sei. Como é que vocês acham aí? Aqui na Alemanha tem pouco, cara. Eu tentei entrar aí no DevSecOps, no ASP Chapter também daqui.
tem muito pouco evento, e os que tem ali são gestionados das cidades maiores, né? Eu moro aqui no chamar de cumbículo aqui da Alemanha, né? Bem no finalzinho ali, divisa com a França, divisa ali com a Suíça. Tem muito pouco evento. Os que tem, assim, mais são por parte do norte ali, para Hannover, parte de Berlim. E mesmo assim não são tantos, né? Eu até fico na busca aí para tentar ir em alguns, mas tem muito poucos. Aqui na Alemanha eu sinto falta. Bastante. Aí... Aqui no Brasil, vou dizer que está aumentando a quantidade de eventos que eu tenho visto, tá? Só que o Brasil ele tem um desafio, a sua extensão geográfica. O Brasil ele é muito grande, então, por exemplo, eu vejo bastante eventos com uma certa conteúdo um pouco repetido, né? Ou seja, a ideia acaba sendo muito semelhante. Vejo muitos eventos acontecendo aonde o mais do mesmo título, mas acaba sendo um pouco assim, não tanto focado em áreas específicas, né? Eu quero um evento de mobile hacking, um evento de AppSec, um evento de networking, não. Ele acaba sendo eventos muito similares, na minha visão. E a gente tem alguns eventos que são mais voltados para negócios, como o MindTheSec, por exemplo. E aí, daqui a pouquinho, tem o H2HC, o RoadSec, que é alguma coisa mais voltado para tech mesmo, né? A galera mais hack. Só que o Brasil, meu caso, por exemplo, né? Eu moro a 1.000 quilômetros de São Paulo. Então, se eu quiser participar de um evento por mês, eu tenho aí na casa de uns $5.000, $10.000 anual de custo só para estar nos eventos. Isso não é só a minha realidade, é a realidade de todas as pessoas que estão no Brasil, que não moram, por exemplo, em São Paulo, né? Então acaba dividindo muito. Então tem eventos, mas tirando os grandes eventos, que são 3, 4 por ano, digamos assim, o restante acaba sendo muito pequeno. Né? Por isso que minha visão do Brasil é que tinha muito evento, porque eu era de São Paulo. Então toda semana tem um meetup, alguma coisa acontecendo, cara. Isso é absurdo, né? Só sobre um adendo, é mais fácil ir pra casa do Cássio do que o Benhur e ir pra São Paulo. É verdade, mas só se ele sair da Alemanha e vir pra cá. Aonde eu moro é mais, que nem no Mercado Livre, tá toda a América Latina, né? É mais fácil ir pro escritório na Argentina do que ir pro escritório em São Paulo. Eu levo menos tempo. Puta que pariu, cara. Sério, eu levo menos tempo pra ir pra Argentina no escritório do que pra São Paulo. Porque se eu tô reclamando de dar 500 km até Berlim, o cara dá 1.000 de São Paulo. E aí, Thiago, como que tá Lisboa? Muito evento, pouco evento? Não, eu não acho que tenha havido muitos. Há bastantes eventos de vendor e mais de alto nível, conversa menos técnica, mas eventos técnicos não há muito. Nós temos já há mais de 10 anos que tentamos organizar um meetup mensal na comunidade de Lisboa. É difícil às vezes arranjar 2 oradores para um mês, é muito complicado. Mas entretanto a comunidade do Porto ficou muito forte e tem eventos regularmente todos os meses. Portanto não acho que esteja saturado e eu vejo isso porque cada vez que há um evento normalmente temos casa cheia e há sempre muito interesse e as pessoas a pedirem mais. Mas normalmente têm a fome de conteúdos mais técnicos, de eventos mais técnicos, não é? Não é de vendor, vendor agnóstico. Por exemplo, a B-Sides Lisbon, que é uma vez por ano, são 600, 800 participantes. Aquilo esgota muito antes, aparece no instante. Porque o pessoal gosta mesmo, portanto acho que ainda não há muitos, ainda há espaço para mais alguns. Por isso que quando eu cheguei aqui em Cracóvia, por exemplo, eu comecei a B-Sides aqui, porque não tinha evento, tinha um evento que é caro, acontece uma vez por ano, que a galera até falou, cara, é um evento pra galera mais se ver do que discutir técnico, e muito vendor, muito patrocínio, então acaba saindo um pouco do foco de aprender alguma coisa, mais pro foco de vender alguma coisa, ou aquela ronda de negócios e tal, que acho que também é legal, né, mas às vezes a gente que é mais nerd, né, vamos chamar assim, a gente é um evento mais para fato e gravata, e nós queremos ir Dudi, não é? Exato, exatamente. Não sei se acontece isso também, mas uma das dificuldades aqui na Alemanha é que, assim, tem eventos em inglês, óbvio, senão não daria para participar, mesmo online, só que grande parte dos eventos ainda é preso no idioma de alemão, então eu não falo. Isso é um problema. Então eu tenho essa barreira de idioma aqui que dificulta um pouco, então eu tenho que escolher os meetups que eu vou participar.
e dependendo do lugar, eu falo, cara, nem vou perder meu tempo. Chegar lá, eu não vou conseguir nem prestar atenção na palestra. Boa. Então, tem esse detalhe. Aqui tem um pouco disso também. Ó. O pouco que tem, às vezes acontece só em polonês, aí complica um pouco, né? Mas enfim. Bom, beleza, deu uma introduzida aqui para quebrar o gelo, que o Thiago falou um pouco dos eventos e tal. Mas eu queria falar um pouco de um negócio que eu acho muito legal, que talvez foi uma das primeiras ferramentas de segurança que eu trabalhei, que é Dast, né? Fazer os famosos web crawler, web scanners, enfim, o que não falta é nome, né, para um Dast. E eu lembro que eu trabalhei com algumas ferramentas, algumas empresas que eu trabalhei já tinha, enfim. E aí, Thiago, de onde que tu tirou a ideia de falar, não, eu vou criar o meu, né? Eu vou fundar a minha empresa. De onde surgiu isso? Por quê? Tu viu a necessidade de mercado ou tu falou, não, projeto, tô em nada pra fazer esse fim de semana, eu vou fazer esse projeto aqui. Pá, foi mais ou menos isso, estávamos aborrecidos e quisemos fazer um Dast. Não, olha, a ideia surgiu de uma necessidade muito real. Por exemplo, os fundadores da Probly, nós todos, trabalhávamos na equipa de segurança do SAPO. O SAPO era a divisão web da Portugal Telecom, que é o maior operador de telecomunicações cá. Portanto, Portugal Telecom até era detida pela Oi, ou tinha parte da Oi, do Brasil. E o SAP era, imaginem o SAP como o Yahoo ou o Google há 20 anos. Portanto, eram aquelas empresas que toda a gente queria trabalhar, que tinham tudo o que era serviços, desde files, share, chat, imagens, vídeo, tudo que era web tinham. E eu e o Nuno, que é o meu CEO, nós criámos a equipa de segurança do SAP, que no início não havia, isto já foi em 2010. Na altura, fomos contratar pessoas, fomos procurar ferramentas para nos ajudar. E uma das ferramentas que fomos à procura foi scanners, e na altura, em 2010, os nomes da moda eram a Conetix, a NetSparker estava a aparecer, havia o AppScan da IBM e havia mais outros que entretanto já não se fala muito. E nós começámos comprámos uma outra licença, mas aquilo tinha um grande problema, que era, tinha sempre montes de falsos positivos, montes de ruído. E nós já sabíamos disso, porque já tínhamos usado scanners antes, já usávamos o Burp, etc. E tinha montes de ruído. E nós não tínhamos capacidade para testar todas as aplicações que os nossos developers nos pediam. Nós queríamos testar tudo, não queria nada pedir para produção sem ser testado. E nós pensámos, nós, equipa de segurança, não conseguimos testar tudo. Então, e se passássemos, na altura não dizíamos shift left, mas e se passássemos os testes para a esquerda e puséssemos os developers a fazerem alguns testes com as ferramentas certas, para quando chegassem a nós, aquilo já tinha menos vulnerabilidades e tínhamos menos trabalho. E tentámos fazer isso, só que a conclusão que chegámos foi que nós não podíamos dar um burp, ou o que fosse, a um dos developers, porque eles iam ficar tipo, isto é uma porcaria. São ferramentas boas, mas é para quem sabe o que está a fazer e para quem tem tempo e percebe os resultados, porque não dá, eu faço um scan e cada vez que faço um scan tenho 100 vulnerabilidades e depois vou ver das 100, isto é falso positivo, isto diz que eu tenho um certificado. Ok, o que é que me interessa? Eu sei que tenho um certificado. Isto diz que o content type não está definido. Está bem, isso não é importante. Não funciona. E basicamente, depois muita coisa aconteceu na empresa e esta ideia de há de ser possível fazer um scanner que não reporta esta porcaria, que não reporta este lixo. Quer dizer, uma página demora mais a responder e o scanner diz logo que tem um SQL injection. Isto não faz sentido. Só porque a página está mais lenta quer dizer que o comando executou. Não, fazemos mais testes. E a ideia surge daí. Portanto, passados uns anos, quando nos desafiaram, isto foi mais ou menos assim, olha, se vocês tiverem uma ideia, nós conseguimos o dinheiro. Eu sei que vocês têm uma boa equipa que trabalham bem. Portanto, se arranjarem uma ideia, um conceito, e conseguirem provar que o mercado, que as pessoas querem isso, nós conseguimos fazer isto acontecer e vamos criar uma empresa juntos. E foi isso que aconteceu, e nós fomos buscar essa ideia e pronto, foi assim que nasceu. Portanto, foi de uma necessidade real. Queríamos uma ferramenta que fosse boa, que não encontrasse ruído, e achámos que éramos capazes de fazê-la. Boa. Ô, Benhur, você sofre com essa questão de ruídos de ferramentas aí no mercado? Com certeza. Tá? com certeza. Assim, fechando um pouquinho do escopo especificamente em Dast, né, o que muitas vezes mais custa é entender de fato qual a proposta de cada ferramenta que a gente está implementando. Né? Porque muitas vezes
A gente coloca um Dast e a gente não tem... A gente tem lá, a Dast, ok, né, no pipeline, mas a gente não entende que de fato, que tipo de técnica de ataque, que tipo de risco aquela ferramenta mitiga. Então, muitas vezes a gente olha assim, pegou X vulnes, ou X possíveis findings, a gente vai separar eles em falsos positivos e findings reais, e a gente nunca tem a visibilidade do que do que existe de falso negativo, por exemplo, né? Do que não pegou e deveria pegar. E aí onde a gente precisa fazer a engenharia reversa para entender, ok, o que esse Dast se propõe a pegar. Perfeito. Aí é onde entra o outro desafio, que é aonde a gente talvez conseguiria essa informação. E é difícil conseguir essa informação, porque ou ela não é pública, ou a gente tem que muitas vezes solicitar isso. Olha, eu quero entender que tipos de riscos eu estou mitigando na minha empresa ao implementar esse Dast. Cara, ele busca por SQL Injection, neste momento. Ele busca por cross-site script, dessa forma. IDOR, quase impossível. Muito difícil, né? Porque é muito difícil diferenciar um IDOR que é vulnerabilidade de um IDOR que é regra de negócio, né? Muito difícil. Então, o maior ruído que hoje eu ainda passo é entender, de fato, qual a cobertura que nós temos ao implementar a ferramenta. Entende? Às vezes tem pouquíssimo falso positivo, e isso é ótimo, é excelente. Só que o fato de desconhecer o resultado em comparação com qual é a cobertura do teste nos leva a um trabalho extra, digamos assim. Boa. E aí, Marcos, o que você sugere para no seu dia a dia, nas suas práticas aí que você já passou, o que você sugere para que o pessoal faça para essa redução de ruído, né? Não só do Dast, né? A gente vê muito do SAST, né? A gente trabalha muito com SAST também. Como é que você vê isso no... Como ajudar nessa redução de ruído, por exemplo? Eu acho que o maior problema é a configuração do Dash. Eu acho que o Ben-Hur falou bem ali. Tem muitos quesitos e muitos ruídos ali, documentação. Só que eu acho que a gente peca muito. Pelo menos eu pecava bastante na configuração. Então você tá lá, você vai rodar um Dash. Muitas vezes você esquece de tirar, sei lá, um file inclusion. Às vezes você tá rodando ali teste de SQL para Mongo, mas você tem um Microsoft. Então, acho que a configuração ali do Dash ainda é algo que demanda muito tempo, muita experiência. E por isso acaba gerando muito ruído, né? Então, você tem que configurar a request per second, os headers que você quer pegar, se você vai ter regex ou não, quais que você vai tirar. PHP, por exemplo, é uma merda. Você tem regex pra caramba ali pra poder tirar o negócio. Senão você acaba dando crash aí na page, né? É verdade. Então, acho... Hoje em dia tu já não consegues, não é como há 10 anos que apontavas o scanner para um site em PHP e o domínio do site era o domínio do site. Agora é tudo SPAs, não é? Portanto, um site não é um site, são 10 domínios diferentes com APIs e tu não podes simplesmente dizer que o teu scope é este domínio. Na prática, o teu scope é este domínio mais não sei quantas APIs. E sim, é verdade. E depois o Ben-Hur também falou num tema interessante que foi o dos falsos negativos. É curioso, quando eu comecei o projeto, eu questionava-me como é que vamos saber que temos falsos negativos? Como é que sabemos que falhámos vulnerabilidades? Porque ninguém nos vai dizer, nós detectámos, portanto não sabemos. Mas não, é curioso, temos imensos clientes mesmo que nos dizem quando nós falhamos uma vulnerabilidade. E nós adoramos, porque logo a seguir vamos falar com o cliente, ok, dá-nos algum detalhe para nós percebermos porque é que não te reportámos e codificarmos isso. Mas é engraçado porque há muitos clientes que têm uma vulnerabilidade, alguém lhes reportou, não interessa, descobriram que têm uma vulnerabilidade, então perceberam que afinal precisam de um Dast e vão corrigir, vão testar Dasts a ver se encontram aquela vulnerabilidade que eles sabem que têm. E depois se algum não detecta, eles reportam, dizem isso aos scanners, que é ótimo. Portanto, eu pensava que havia um buraco negro de informação, que é como é que eu vou saber que não estou reportar aquilo, mas não, há vontade dos clientes de dizerem isso. Também há aqueles clientes que dizem, não, eu sei que tenho um SQL Injection, tu não descobriste e não te vou dizer aonde. No fim das contas, o problema é dele, né? Ele que tá com o problema, né? E, cara, eu tenho, desde que eu comecei a trabalhar com segurança, eu acho, eu sempre escuto isso. Pelo menos eu era vendor antes, né? Então, o pessoal sempre falava, mas e os falsos positivos? E os falsos positivos? Cara, matematicamente é impossível um scanner SAST não ter falso positivo. É impossível. A infinidade de parâmetros num campo de string, por exemplo,
Não tem como não ter falso positivo, vai ter. Mas aí, esse ponto que o Benhur tocou, que o Thiago comentou agora, né? E os falsos negativos, né? O quão difícil é você tunar uma ferramenta e você chegar no nível e falar, cara, olha, tirei aqui você foi no médico, eu tirei um raio-x aqui e não tem nada. Não, mas tá doendo, eu tô com dor. Não, mas eu fiz o raio-x e não tem nada. Então, cara, alguma coisa tem, você precisa procurar direito. Você vai afinar ali o exame, né, por exemplo, pra você achar porque tem um sintoma, né? Então, isso que o Thiago falou, às vezes o cliente ele tem um sintoma, ele sabe de alguma coisa. Cara, vamos ajustar a ferramenta para que a ferramenta fique melhor, não só para eu como cliente, mas para outros, né? Olhando pro propósito da ferramenta, né? Que é ajudar e buscar problemas de segurança, né? Eu queria fazer uma segunda pergunta. DevSecOps. Pro Thiago, que é o seguinte. Thiago, você tem clientes, né? Hoje você como um vendor. Os seus clientes, eles pedem para colocar Dast na esteira? Eu tenho uma opinião talvez polêmica com relação a isso. A minha também é bem chata. Esteira a gente fala no CI/CD. Né? Colocar lá no CI/CD, é isso, ou não, cara, o Dash é um negócio separado. A gente vai lá schedular o scan, por exemplo, ou vou usar um CLI, não interessa. Como é que é isso aí? É engraçado que eu próprio já fiz talks a defender as vantagens de pôr o scanner e os Dash, SAST, whatever, no pipeline, no CI/CD, na esteira, mas a verdade é que é raro eu ver alguém a fazer isso, a pôr no pipeline. Por várias razões, ou porque é complicado, ou porque atrasa muito, não interessa. Portanto, é raro, admito que é raro. O que eu vejo muito é simplesmente a terem um processo separado, em que está um scan a correr agendado todas as semanas, todos os dias. Ou, já vou vendo, mas ainda assim é pouco, o pipeline corre, faz trigger do scan, mas o pipeline continua e passa. Mas, entretanto, o scan fica a correr em paralelo e, eventualmente, vai gerar um relatório. Mas não, eu não vejo muita gente a fazer isso, porque não é muito fácil, na minha opinião ainda. A maior parte das ferramentas não encaixa muito bem no pipeline, não é? Porque os pipelines demoram o quê? 10 minutos? Meia hora? 1 hora? E um scan, mesmo que seja rápido, se demorar... se for um scan que demora 1 hora, muitas vezes até um bom scan, 1 hora já não é mau, já é rápido, é o dobro, já é o dobro. Já vais irritar metade da equipa de desenvolvimento. Sim. E pagar mais pipeline, não é? Portanto, eu não vejo muita gente a fazer isso, apesar de eu reconheço o valor e percebo que faz sentido, mas tecnicamente não é trivial e a maior parte das pessoas não quer fazer isso, não quer complicar. Boa. Eu também acho isso, acho que é inviável. É o que você falou, né? Ainda não rola. O que você acha, Benhur? Dast no CI/CD? Olha, na minha visão, a arquitetura de software tem que estar muito bem pensada para isso. Por quê? Eu colocaria, me arriscaria a colocar Dast na mesma posição de como a gente faz testes integrados com o pessoal de QA, né? Uma coisa é você rodar, por exemplo, testes unitários, primeiro nível, depois teste de integração, segundo nível, depois você começa com testes um pouco mais dinâmicos, né? Aí tem Cypress, tem todo esse pessoal que depende de estar em um ambiente possível de execução, que também é o mesmo alvo de um Dast, né? Então, se você tem a maturidade para executar esse tipo de teste, de subir um teste automatizado, imagino que você também deveria ter a mesma maturidade de rodar um SAST. Qual que é a Dast, né? O Dast, desculpa. Qual que é a diferença desses dois na raiz? É que quando você desenvolve um teste automatizado, que ele vai rodar um end-to-end, por exemplo, você desenha o fluxo que deve ir para o end-to-end, pelo teste. Você desenha as telas, desenha as ações e vai tomando as ações, as tomadas de decisão em específico no andamento do teste. Diferente dos Dasts que eu vejo de mercado, né? Que eles recebem um parâmetro, uma URL, né? Um alvo, alguma série de configuração e tenta sair explodindo de certa forma. Então, neste cenário, não vejo viável hoje, na minha, eu não consigo imaginar colocando num pipeline, né? A menos que você consiga configurar ou tunar muito o Dast para que ele siga um fluxo em específico. Por quê? Primeiro de tudo, para eu colocar ele na esteira, eu tenho que entender a frequência da esteira.
cara, eu tenho um commit por hora, eu tenho uma publicação em produção a cada 30 minutos, como é que é a minha governança para gerar releases, né? Então, outra, eu tenho um ambiente de teste fidedigno a um ambiente de produção? Ou eu sou capaz de executar realmente, encontrar, separar, né, vulnerabilidades que foram encontradas no ambiente de teste, no ambiente de produção? Então, hoje, o que eu tenho mais visto é realmente trigar se é necessário ou não a execução do Dast, e aí, lá em X período de tempo no dia, fazer uma varredura. Isso é o que eu mais tenho visto, tá? Já para integrar por quê? Em empresas um pouquinho maiores, não é um time que desenvolve, não é um time que coloca em produção. E às vezes a licença do Dast não é por produto, ou por serviço, ou por equipe. É para a empresa, né? E às vezes não vai quebrar uma equipe, vai quebrar o release de uma equipe em outra equipe. Então acaba sendo global. Então, para isso, acabo vendo apartado da esteira. Eu também tenho esse mesmo pensamento que o Benhur. Na minha visão, cara, ainda é inviável. Igual ele falou, ou você segue um fluxo ali constante, ou você faz ali um swagger bem definido, né? Pra ir seguir ali, mas mesmo assim, você vai demorar ali, no mínimo, uns 35, 40 minutos, com ele muito bem definido. É muito raro um Dash ali rodar em menos de 1 hora, com bons resultados. Bom, se rodar ele ali errado, ele vai trazer mais um tempo baixo, mas resultados péssimos ali, ou nenhum resultado, né? Eu lembro que eu trabalhei Desculpa, Thiago. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, a gente estava atendendo um cliente implementando Dast com eles. E eles falaram, cara, a gente quer integrar na pipeline e tal. Eu falei, cara, você sabe os seus deploy, isso aí que o Benhur falou. Você tem um escopo definido. E outra, o Dash que a gente está te entregando permite esse nível de configuração de escopo. Eu lembro que quando eu testei o Probe, ele também já tinha isso, provavelmente evoluiu ainda mais o produto, enfim. Mas você fala, cara, eu quero escanear no meu domínio / essa URL aqui. Então ele vai só naquele pedaço, você consegue definir muito bem o escopo. Então com isso muito bem alinhado, que é isso que o Benhur falou. Você sabe que você está fazendo um deploy e você tem uma configuração bem específica lá no Dash, você sabe que esse scan não vai ficar lá crawleando o site até acabar, até morrer de achar link. Ele vai ter um escopo definido específico, então você tem mais ou menos um controle do tempo. E aí é viável. Fora isso, também conto com vocês. Mesmo assim, acho que não. Mesmo assim, cara, mesmo se definir isso muito bem, cara, tem um tempo da engine, tem um tempo de seguir o fluxo ali, ainda vai impactar a esteira, tempo de resposta do servidor. Tempo de resposta do servidor. Né? Então, tem muito porém, cara, aí. E se roda no ambiente de teste, normalmente os dados não estão perfeitos e pode falhar um teste do Dast por problema no ambiente. E não... É verdade. Tem uma quantidade... Assim, Dash derruba o ambiente. É muito si, cara. É muito si pra você contar que vai dar certo. Eu já vi cliente reclamando e falou assim, rodou o seu scan e apagou todos os meus dados. Eu falei, tava habilitado, tem um botão da Elite lá e o usuário tinha permissão, ele vai apertar. A área de AppSec configurou o Dast lá pra uma agressividade máxima. Não, ainda pior, eu falei... Nem isso. Porque eu tinha configurado no Dast, você consegue filtrar os verbos HTTP, né? Então o verbo era só post get. Mas do botão de delete dele fazia um post. É um post. Então, e o backend recebia um getzinho lá. Então não tem muito o que fazer, né? Ó, pergunta pra vocês: true ou false, tá? Dast roda em produção, sim ou não? Não. Sim. E aí, Benhur? Eu sou contra. True ou false? Aponta pra produção? Um atacante está atacando produção. Exatamente. Eu vira teu atacante não se quer de produção. Eu falava não, mas agora eu mudei. Por que eu falo não, tá? Eu tenho um ponto muito bem por isso. Vamos lá. Uma vez fui fazer uma POC, uma POC, o Dash rodando modo default, só pra fazer um teste rápido. 30 requests per second e eu derrubei a porra do servidor. De produção. Produção. Mas antes tu do que sexta-feira do que eu... Sim, mas pô, derrubou o servidor. A diferença é que às vezes tem uma regra lá no firewall que deixa passar qualquer coisa do Dast,
né? Pois. E não deixa passar de um tráfego externo, né? Agora, se derrubou o servidor do Dast, isso é um problema do Dast ou é uma vulnerabilidade do vulnerabilidade do servidor. Isso aí é óbvio. Mas aí eu comecei a ficar com receios. Cara, aponta pra produção. 3x1, Marcos. 3x1, perdi. Vai ser o bot expiatório se mandares produção abaixo, mas quer dizer, se tu mandares produção abaixo com um scanner, qualquer miúdo consegue fazer isso com um zap ou o que seja. Boa. Segurança, tecnologia, DevSecOps. O cara joga um Spiderzão por trás ali e derruba o servidor pra caramba. Faz parte da vida, né? Olha, posso contar uma história que uma vez, não vou dizer aonde, mas scanei um site que pediram para testar um site que estava alojado noutro país, e um país que não tinha muito boa conectividade e os servidores fraquinhos, e o site foi abaixo rapidamente. Eu não fui muito bruto, mas o site foi abaixo. No dia seguinte, era um site de notícias. No dia seguinte, o site foi recuperado e a primeira notícia do site era a dizer que eles tinham sido vítimas de um ataque malicioso de opressão da comunicação social e tentarem calar os mídias. Nossa. Thiago. Hacktivista, cara. Hacktivista. Tinha sido eu sem querer. Queria puxar um outro tópico aqui, Thiago. Queria que você falasse um pouco mais profundamente aí de como que é o Probly, como que é o Dash. Obviamente a gente sabe, mas o pessoal que está escutando a gente, como é que o Dash funciona? E se você quiser falar um pouquinho de características do produto, né? Coisas que façam mais sentido aí no Probly, acho que seria legal para a gente discutir também. Sim, claro. Pronto, sem ser muito vendor, eu sou um bocado biased, né? Mas, o Dast no geral, e o nosso não é diferente, tem, na minha opinião, duas grandes peças. Uma peça é o crawling, ou spider, que é basicamente navegar nas aplicações, nas APIs, é encontrar toda a superfície de ataque que é preciso ser testada. Essa é uma grande parte, temos que encontrar os endpoints, os parâmetros que precisamos testar, e depois é o testar efetivamente. Pronto, e no caso do Probly, estes são dois grandes componentes, o crawler e o scanner, que fazem parte do produto. Quer dizer, um utilizador nosso não vê uma peça só, mas nós temos um crawler e o crawler deixa-me bastante orgulhoso, porque sempre que alguém nos compara com os concorrentes, nós conseguimos encontrar sempre mais URLs e mais coisas que os outros. Inclusive, houve uma altura que tivemos que trabalhar para encontrar menos coisas e pôr limites, porque encontrávamos demasiadas coisas. Começámos a fazer coisas como de duplicação automática de páginas. Sei lá, se tiveres um site de notícias, tu não queres scanar todas as notícias, porque são todas iguais. Queres scanar só 2 ou 3 e detectas os padrões da página e dos URLs. Portanto, temos um crawler que simula o utilizador. E hoje em dia ele simula um utilizador autenticado ou não, e autentica-se, e se a sessão se perder, reautentica-se. E agora estamos a trabalhar também numa coisa porreira que tem a ver com os Bola, com os IDOR, em que vamos fazer o crawl mais com o utilizador e vamos trabalhar um bocado nesses resultados. Pronto, e além do crawler, depois temos a parte efetiva da detecção, e a detecção das vulnerabilidades é uma parte muito importante de qualquer Dast. E no fundo acaba por ser enviar pedidos para o servidor e ver como é que ele se comporta, mas temos que ser inteligentes na forma como fazemos, não é? Não pode ser, eu não quero perder nenhuma vulnerabilidade, portanto vou fazer mais testes, com mais payloads, com mais combinações. Isso é muito giro, mas depois o teu tempo de scan aumenta. Portanto, temos que arranjar aqui um equilíbrio entre os testes que fazemos, e mais importante que isso, e isso tem sido a grande filosofia da Probly, é conseguir fazer testes e dar a certeza que aquele finding é um finding real. E nós fazemos isso tentando extrair provas que... Nós dizemos que fazemos uma safe exploitation da vulnerabilidade. Por exemplo, se for uma base de dados, tentamos fazer um show databases para listar as bases de dados. Portanto, se for um file inclusion ou um arbitrary command injection, tentamos ler um ficheiro do file system para provar que é mesmo executado. E basicamente, isto são as duas grandes peças do Dast. Claro que à volta pode haver mais coisas, mas é isto, é encontrar URLs, é simular o utilizador, andar para trás e para a frente e preencher tudo e ser inteligente a preencher, não é? Se pedir um código postal, não vai pôr lá batatas. tem que saber o código postal que vai pôr, senão não avança e não testa. E isso também é um desafio interessante
E há bocado o Ben estava a falar disso, que podemos pôr a correr o scanner, mas como é que sabemos que ele está a fazer testes bem, não é? Porque ele pode ter visitado a página, mas se não preencheu bem os campos, não serve nada, não é? Pronto, e no fundo é isto que o Probly faz. Eu estou aqui a esconder muita da magia, mas no fundo é isso. Boa, e esse ponto aí muito relevante também, né? Você deu um exemplo, é um campo de código postal, né? A gente fala CEP no Brasil, e você botou lá um banana, vai ficar ali, não vai preencher o formulário, não dá o avançar, né? Você não sabe se o scan parou, travou. No fim, você tem um resultado, né? Ele visitou a página, chegou lá, tem um 200, mas, né? E aí? Cara, legal esse comentário, porque às vezes o pessoal não tem essa noção, né? De o que um crawler faz. O usuário é óbvio, ele vê que é um código postal, às vezes até testa escrever lá banana, né? O cara tá fazendo um teste, ele quer ver se vai quebrar a página e tal, mas ele sabe que ele tem que pôr um código para ele poder avançar. O crawler não, você vai tomar um 200 e beleza, cheguei na página. Muito, muito interessante esse ponto também, né? Fala bem, Yuri. Eu queria levantar um challenge aqui. Um Dast, ele deveria testar... Sim. Nem sei o que é, tô zoando. Sim! Ele deveria testar UI mesmo, navegação ali, ou ele deveria testar os requests e verificar as respostas. Por que eu digo isso? Esse banana no campo de CEP, ele é um bloqueio de front-end. E ele tem o objetivo de instalar User Experience, para o usuário não ter que preencher tudo, enviar as informações, para dar um load na tela, esperar e ele dizer assim, ó, o seu CPF está incompleto, o seu CEP está incompleto, seu endereço está errado, o seu nome não pode conter números. Ele tem mais uma questão de User Experience. Porém, esses dados saem dessa página e vão para um servidor, via uma API ou PHP Style, né? Vai, não sabemos como vai. O ASP.NET Sessions da vida, né? Vai magicamente, né? Java Struts. Hoje com server-side rendering, algumas funcionalidades tipo Next, que adora estar tentando resolver tudo de toda forma, isso vai mudar um pouquinho. E a pergunta é, o Dast ele deveria estar aqui na frente testando, ou ele deveria estar testando de fato a comunicação que vai para o server? Qual que são as dificuldades desses dois, assim? Eu acho que é os dois, mas vou deixar o especialista responder. Tem que testar os dois. O front-end, ele é parte do problema, né? Sim, tu tens de testar os requests, claramente, porque, quer dizer, se testar só a parte de UX, só front-end, se calhar há payloads que não passam porque existe algum JavaScript, mas nada impede o atacante de fazer o request diretamente e ignorar o JavaScript. Portanto, vais ter que testar os requests. Por outro lado, se só testares os requests, podes, por exemplo, não estar... a aplicação pode não estar no estado certo. Porque se calhar para testares aquele request, tens que fazer trigger, tens que fazer 2 antes para preparar a aplicação, para pôr, por exemplo, o produto no carrinho. Então, se calhar, tens que testar o UX e fazer o fluxo. Tipo, pôr no carrinho, checkout, pagar. Porque se for só testar o endpoint do pagar... estás a pagar o quê? Não está nada no carrinho. O primeiro pedido funciona, mas os outros é lixo. Portanto, é complicado. E acho que eu não tenho aqui uma resposta certa para todos os casos. Nós próprios fazemos uma combinação dos dois, mas às vezes requer ajustes manuais, porque percebemos que aquele endpoint não pode ser chamado diretamente, tem que haver uma sequência antes. Mas é uma pergunta complicada e não é fácil de fazer isso automaticamente. Não está resolvido hoje ainda. Eu já vi scanners que dizem que testam sempre os fluxos todos do interface. Bolas, mas se forem testar todas as vezes os fluxos todos para enviarem um pedido com um payload num request, se calhar vão ter que fazer 20 pedidos e navegar em 20 páginas. Isso vai demorar dias a fazer scan. Por isso é uma resposta complicada, mas é uma boa pergunta. Eu trabalhei numa empresa que a gente teve muita fraude por manipulação do web storage. Tudo bem, a aplicação era burra, armazenava no web storage, enviava o payload do web storage e o back-end não tratava. Então ele confiava do que estava no front-end. Mas tinha informação sensível, por exemplo, lá, que não deveria estar lá e tal. Talvez coisas que um Dash, por exemplo, poderia pegar. Você está armazenando coisa aqui no front que não faz sentido. Que um SAST, não sei se o SAST pega esse tipo de coisa, depende, né, se está conectado com as linguagens e tal, enfim, dá para pegar, mas
Então eu acho que é um pouco da combinação dos dois. Tu foi certeiro, cara. Obviamente, os requests, endpoints, back-end, isso é óbvio. A questão é, e o front-end? Vale a pena testar ele? Então, porque querendo ou não, é a parte mais custosa do Dast, né? O crawling, né? Se você tem todos os endpoints mapeados, tá, metade do problema tá resolvido, né? O tempo de scan, aquela coisa toda. Mas se tem os endpoints, as possibilidades de, como o Thiago falou, às vezes é fluxo e tal, então eu acho que é um pouco da combinação dos dois. Se for fazer um Dast hoje do zero, eu faria olhando para os dois, né? Sem apesar de ter um foco muito grande em APIs também, né? O cara, você tem o Swagger aí, beleza, dá teu arquivo Swagger, que não é crawling, né? Não tem crawling em API, né? Você só dispara. Mas mesmo nos Swaggers e nas APIs, e nós lemos Swaggers e Postman Collections, mesmo aí às vezes sabemos exatamente o que é que temos que pedir, mas não é óbvio que temos que fazer, por exemplo, primeiro um create, antes de fazer o patch. Sim, portanto, nós... a White ajuda nesse sentido. Exato, pôr o delete no fim é fácil. Essa é uma lógica que é relativamente fácil de implementar e só testas os deletes no fim, porque senão se testas no início não há gets que funcionem. Mas mesmo assim não é fácil, porque na nossa experiência as specs das APIs estão sempre incompletas. Ninguém tem aquilo atualizado. É o caos. É o caos. Nós no início, quando começámos a suportar APIs, o pessoal fazia upload da API e nós recebíamos aquilo e validávamos. No início rejeitávamos as APIs todas, porque aquilo não batia, não batia no validador da spec. Tivemos que tirar as validações quase todas, que senão não inclusive recentemente eu fiz demo ou POC, alguma coisa com solução de API Protection, que é literalmente, o foco dos caras é, cara, Shadow APIs, né, endpoint que tá lá, que tá no código, mas não tá na especificação, mas tá lá o endpoint exposto na aplicação, então você nem sabe que tá funcionando, e código duplicado, enfim, uma série de coisas que é o que você falou, não tá na spec, ou tá na spec e não tá lá, então essa descasa muito, né? E aí, Marcos, quer comentar isso? Documentação, quem é que atualiza a documentação? Ninguém. Quer comentar esse tema aí, Marcos? Eu ia comentar que, assim, tinha uma época que eu tava testando algumas APIs, e qual que era o BO? Tinha que fazer a autenticação, padrãozinho, você pulava pra parte de preencher o JSON lá, né? Só qual que era o BO? Você tinha um ID dinâmico. Na hora que você vai fazer isso automatizado, cara, qual foi o último ID que parou pra você poder gerar o próximo? Puta que pariu. Só que o próximo? Na mão. Entendeu? Caralho. A aplicação não me jogava qual foi o último ali pra eu poder criar um novo. Aí já começa a bagunça. Boa. Eu tenho uma pergunta com relação à experiência de adoção de um Dast, né? Porque hoje eu vejo bastante assim, Thiago, as empresas... Eu quero contratar um Dast, vou colocar aqui no GitHub Actions uma action que vai chamar o teu Dast e eu espero magicamente ver um listado de issues para corrigir com menor quantidade de falso positivo. Imagino que, né, esse é o desejo utópico, né? Mas, se puder explicar um pouquinho até para quem está escutando, né? Como que é hoje a experiência de adoção? Por exemplo, poxa, eu vou comprar uma licença, vou configurar o Dast aqui dentro da minha empresa, mas é necessário, por exemplo, poxa, que eu faça um fine tuning no Dast, e o que é um fine tuning nesse cenário, né? De eu poder explicar ou configurar o Dast para as regras de negócio da minha aplicação. O exemplo, né? Colocar um item no carrinho, vou ir pro pagamento, vou tentar fazer o pagamento, né? Pensa que um Dast, hoje como solução, ele acaba sendo amplo para ter que atingir a maior quantidade de marketings, de negócios, de áreas possíveis para que ele seja adotado numa diversidade grande de empresas, né? Porque a gente precisa ganhar o dinheiro quando a gente está criando uma solução, então precisa que seja adotado na maior quantidade possível. Porém, tem o desafio do Dast ter que entender a solução, que muitas vezes é mais fácil você configurar isso do que esperar que o Dast via inteligência artificial. A gente pode tocar nesse hot topic, nesse buzzword, né, depois. Mas pode explicar um pouquinho o que as empresas deveriam esperar da experiência de adotar uma solução de Dast, o que é responsabilidade da empresa que está desenvolvendo o Dast e o que é responsabilidade da empresa que está contratando o Dast. Certo. O que nós vemos é que, para começar, os clientes que nós vemos a adotar Dast e a usá-lo
melhor, já são tipicamente empresas pequenas ou grandes, mas que têm alguém já dedicado à segurança, porque se não for alguém dedicado à segurança, se for apenas a pessoa da IT a quem pediram também para fazer um scan ou um teste de segurança, a coisa não vai dar, porque essa pessoa não vai ter tempo para nada. Mas o que nós vemos é as equipas de segurança que basicamente sabem que têm dezenas, centenas, milhares de aplicações. Depois há outras que não sabem que existem, que é o Shadow IT todo, mas sabem que existe um conjunto de aplicações mais alto risco que estão preocupados. Então o que nós vemos é que mesmo essas empresas maduras, elas têm sempre alguma dificuldade em conseguir tirar o máximo partido dos scanners, quer os que já têm antes, quer o nosso, e acabam por precisar sempre muita ajuda do vendor. Nós próprios apercebemos disso e passámos a muito mais proativamente e até de forma gratuita automatizámos muita coisa aí a ajudar o cliente a configurar o scanner, porque percebemos que muitos clientes esperavam que fosse mágico, punham os domínios na ferramenta e agendavam um scan, carregavam no scan e aquilo funcionava. Mas não, porque é preciso configurar logins e é preciso que o login funcione e depois a password que está configurada expira ou o scanner muda a password. Então é preciso um acompanhamento e a conclusão que chegámos foi que mesmo com equipas maiores e maduras de segurança, eles não têm tempo para isso. E temos que ser nós proativamente a detectar que, este scan detectou 300 URLs, mas o anterior tinha detectado 1000. Há qualquer coisa que não está bem. Portanto, vamos falar com o cliente, avisá-lo, olha, algo aqui não correu bem, se calhar a password expirou, pronto. Portanto, percebemos que é preciso fazer este trabalho, que temos que os ajudar, ser parte da equipa deles, porque eles sabem que o scanner não vai configurar-se magicamente, mas não têm tempo. E pedem ajuda para nós configurarmos o scanner. Trabalha a 4 mãos, né, eu diria. Exatamente. E isso resulta muito bem. Nós temos visto muito melhor adoção das equipas por parte das ferramentas quando fizemos isto. E basicamente, quando eles sabem que aqueles scans estão a correr bem, estão confortáveis para pôr mais targets e fazer mais scans. Porque sabem que se aquele scan começar a correr mal, que alguém da Probably os vai avisar e vai alertar. Porque se não for assim, a conclusão que chegámos é que às vezes passam semanas, meses, sem se aperceber que o scan já não está a funcionar bem. Que está só a ir à página de login, recebe um redirect e fica ali em loop e não faz nada. Mas pronto, percebemos que para haver uma adoção tem que ser dessa forma, que a colocação no pipeline, no CI/CD, é escassa, é reduzida. Acaba por ser muito mais scans agendados do que outra coisa qualquer. Mas pronto, felizmente as pessoas ainda veem um scan, os DASTs como uma mais-valia. Agora começam a perceber que, e é bom, que precisam ter mais ferramentas ao lado para se complementarem. Só um SaaS não chega, só um DAST não chega, só um SCA não chega. Depois é um pesadelo, porque tem não sei quantas ferramentas todas a gerarem coisas, mas é preciso. Mas pronto, é bom quando elas falam umas com as outras e conseguem dar bons resultados. E nós, por exemplo, agora também vamos ter uma coisa porreira, que é, eu falei do Shadow, já falámos aqui do Shadow IT, eu próprio passei por isso. Eu há uns anos atrás, de um dia para o outro, descobri que a superfície de ataque que eu estava a defender era 3 ou 4 vezes maior, porque de um momento para o outro descobri coisas que não queria. Resolvi scanar tudo, a empresa toda, e os IPs, e inventar e descobrir coisas que não sabia. Portanto, agora também estamos a trabalhar nisso, que é as pessoas adotam DAST porque sabem que têm, e o Shadow IT que eles não sabem. Portanto, estamos também prestes a lançar uma funcionalidade que tem a ver com Asset Discovery, que vai ajudar as pessoas, ou seja, não é só scanar, é Application Security, né? Exato, é Application Security as a whole. É encontrar, scanar, é ajudar. Portanto, mas pronto, estamos a trabalhar nisso e esperemos que daqui a mais ou menos um mês que esteja disponível. Boa, respondido aí, Beiro.
Boa, muito bom. Cara, já estouramos o tempo, eu não quero tomar mais o tempo do Thiago também, nosso aqui, já pra gente manter o padrão de qualidade, porque ó, chegamos num ponto, você falou AI e tal, aí agora é pra galera... Vamos pra parte 2. Próximo episódio, exatamente, próximo episódio você não perde por esperar. A gente vai falar sobre Dashes e AI, o Thiago provavelmente faz pesquisa na área, deve ter coisa sobre isso, mas não vamos falar nada hoje, só no próximo episódio que a gente vai chamar o Thiago de novo, porque, cara, pagar o cachê desses convidados é muito caro, né, então tem muito. São cervejas muito grandes, não é? Cara, a cerveja é cara aqui na Europa, né, então a gente precisa de muito investimento. Com AI é interessante, é uma caixa de Pandora que estamos agora a experimentar. Boa, falaremos sobre isso. Mas última pergunta para encerrar, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Aí o Thiago tem que responder. Queres que vá buscar a camisola do meu filho a dizer Cristiano Ronaldo? Eu tô Cristiano Ronaldo também, Neymar nem rola, né? Só pra ver se vai gerar polêmica. Benhur também tá nessa, né? Neymar nem entra nessa comparação, né? Eu não tenho o que... Não tem opinião, né? Eu sou mais das corridas, eu gosto mais de carros. Boa, verdade. O Thiago tinha comentado sobre isso também, verdade. A gente fala sobre coisa. O Marcos também, Marcos anda de Mercedes aí, ó, SLK 3000. Quem dera. Tô na classe A ainda, amiguinho. Tô subindo na patamar ainda. SLK McLaren, ele tem um McLaren lá. Então, beleza, pessoal. Obrigado, muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo tempo. Obrigado, Benhur. Obrigado, Marcos. Esse episódio de hoje, pra mim, foi fantástico. Esclareceu um monte de coisa. Tenho certeza que, pra quem tá ouvindo a gente também, foi esclarecedor. Se você já conhecia sobre esse tema, comenta aqui também no nosso episódio. Se você não conhecia nada, também manda perguntas aí, que com certeza a gente encaminha pro Thiago. O Thiago vai responder. E é isso, né? A gente se vê na semana que vem. Thiago, quer mandar mais um abraço? Quer mandar beijo? Tá tudo bem? Não, foi espetacular. Eu gosto destas conversas assim, porreiras e pronto, espero participar outra vez. Com certeza, já tá convidado. Só vamos. Então fechou, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. Eu sou o Marcos Santos. E Thiago. Boa, aí, ó. É difícil convidado entrar nesse fluxo, mas tu pegou Valeu, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau. Beijo de luz. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Acabou, esse episódio acabou, mas eu sei que esse conteúdo aqui somou, enriqueceu o seu conhecimento. Então, por isso, eu selecionei mais 2 conteúdos, mais 2 episódios aqui do DevSecOps Podcast que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Então, assiste esses 2 próximos episódios aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e não esqueça de compartilhar com a sua comunidade, com seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sei que eles também vão gostar e assim você ajuda eles a enriquecer também o conhecimento deles. Valeu, até a próxima!